Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que nos estás a ouvir. O meu nome é Nádia Lopes. Meu Yasmin Sá. Estamos aqui no nosso Pode Falar, o podcast que já deu o que falar. Já deu o que falar. E continua a dar o que falar. Para vos dizer, antes de começarmos o nosso episódio, nós estamos em todas as plataformas digitais, nomeadamente YouTube, Instagram e Spotify, com o arroba Pode falar, _, ou _ PT. Então você consegue encontrar a gente lá no Instagram, no YouTube, no Spotify. Já segue. Exatamente. Né? Aqui no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário também, sua sugestão do que você está achando, né, dos nossos episódios dessa primeira temporada, que foi literalmente incrível. E foi maravilhoso pra gente também, né? Eu amei fazer essa primeira temporada. Estamos na reta final da primeira temporada. Fiquem tranquilos, vamos ter uma segunda temporada. Muitas temporadas. Muitas e muitas temporadas, mas podemos vos garantir neste momento que vamos ter a segunda temporada com convidados ilustres. Vamos ter alguns repetecos, ou seja, vamos ter algumas repetições de convidados, na realidade porque queremos realmente entrar no tema de negócio, porque é sempre muito mais difícil fazer um podcast dentro de 40 minutos, conseguimos esmiuçar toda a informação que nós precisamos e que nós queremos do convidado, porque o nosso principal objetivo, qual é que é, Yasmin? Trazer conhecimento, insights, estratégias, falarmos sobre mentalidade, sobre negócios de forma geral, né? Não só aqui em Portugal, mas também no Brasil, como a gente tem essa conexão Brasil-Portugal, mas fazer com que, de fato, a nossa voz e também o conhecimento, que know-how, não só nosso, mas dos nossos convidados, também seja expandido aí por toda a Europa, por todo o mundo. É isso mesmo, nós não queremos que seja só apenas uma conversa, queremos que seja realmente uma conversa leve, mas que traga conhecimento para vocês que estão e insights que estão aí desse lado. Esse é o nosso principal objetivo. Exatamente. Okay? E hoje estamos com uma convidada, não é ilustre, porém ela é especialíssima, né? Não tem como negar, gente, que a Nádia Lopes, por onde passa, por tudo que toca, tudo que faz, ela é um arraso, né? De mulher, gente, de empresária, de mãe. Tudo que toca ali é sucesso. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar mais uma vez a Nádia. No nosso primeiro episódio, vocês puderam conhecer um pouquinho mais sobre a história dela. E hoje eu quero que ela aprofunde ainda mais no quesito negócios. Então, ela vai falar sobre algo que ela já comentou lá no primeiro episódio, que é a falência, né? Que ela teve, que realmente trouxe essa reviravolta para a vida dela profissional e pessoal. Eu quero que a gente fale um pouco mais sobre isso. Porém, antes de mais nada, deixa eu apresentar essa potência de mulher que a gente tem o prazer de ter aqui no Pode Falar e eu como sócia. Bom, Nádia Lopes, 40 anos, Uau. Nem parece. Acho que é a primeira vez que eu ouço assim voz alta a minha idade. 40 anos. Publicamente. E eu adoro, confesso, tá? Nem parece, amiga, fica tranquila. Cabo-verdiana, né? Mas quando eu conheci, eu até achava que era portuguesa. Todo mundo acha que é. Sotaque daqui, 100% daqui, muito adaptada. Mãe da Jade também, lindíssima. Empreendedora, Master Internacional de Micropigmentação. A Nádia é especialista em micropigmentação. É Master. Mentora. Pioneira em curso online de microblading em Portugal. Inclusive, eu tive o prazer também de participar desse projeto dela tão especial, né, do lançamento. E idealizadora também do evento La Grande Maison PMU. Quero saber um pouco mais sobre isso, hein? Vamos dar um spoiler. Amiga, eu vi a movimentação lá, só que eu também estava lá nos meus negócios e não consegui acompanhar. Já vamos dar um spoiler sobre Porém, eu quero saber mais sobre isso. Além disso, mais de 4.000 atendimentos em países como Luxemburgo, Inglaterra, Suíça e Estados Unidos. Eu disse que era uma potência, né? E é interessante que ex-falida, tá? Ex-falida. Conte-me mais, então já vamos começar falando sobre isso. Você já mencionou várias vezes sobre isso, não só no nosso primeiro episódio, mas eu já trabalhei contigo, né? E acompanhei você ali de perto. Você também fala sobre isso nas suas redes sociais, sobre o fato de você já ter falido anteriormente na área da estética. E eu queria entender um pouco mais como que foi esse processo, como que você chegou ao ponto de realmente falir, ter que fechar as portas. Isso.
Então, vamos um bocadinho mais atrás, já tínhamos aprofundado, já tínhamos falado um pouco sobre o assunto, mas não chegámos a aprofundar. É um assunto que eu falo nas minhas redes sociais de uma forma aberta. Eu nunca pensei, há uns anos atrás, que fosse um assunto que eu iria falar abertamente para o público. Essa é que é a verdade. Mas para muitos pode ser um tabu. Um tabu, às vezes são questões de ego, são imensas coisas, sabes, Yas? Mas eu já me desprendi disso há muito tempo. Sabes que eu quando falei que foi em 2016, foi quando eu falei, eu abri a empresa em 2014 e eu falei em 2016. 2016, 2 anos depois de ter aberto a minha primeira empresa. Você estava sozinha na época? Sempre empreendi sozinha. Numa fase inicial, como eu disse no outro episódio, eu tive um sócio quando fiz o meu primeiro empreendimento. Eu tinha um sócio. Correu muito bem e o facto de ter corrido muito bem, passado um tempo eu acabei por comprar a parte do meu sócio e só que eu tenho a certeza, eu tenho plena consciência que o que deu errado na altura foi o facto de eu não ter conhecimento suficiente ou maturidade suficiente a nível de negócio, de gestão de pessoas, de estrutura, gestão financeira, acompanhamento. Tudo. Não havia nada disso, tá? Nessa altura. Você idealizava o serviço e tentava cuidar de tudo. Nós fazíamos como era feito antigamente. E antigamente era, tu tens um negócio, abres um negócio, aquilo está a dar certo e à medida que vai dando certo, aquilo vai rolando, vai acontecendo. Vai acontecendo. Só que, obviamente, quando tu tens um negócio maior, ou tens uma estrutura maior, e eu chegou a uma altura que eu tinha uma empresa que eu tinha 5 funcionárias, em que uma das funcionárias era realmente, a despesa era dividida com outra empresa da minha amiga, e nós tínhamos no mesmo espaço. E o que acontece é que quando eu fali, porque é que eu fali? Porque realmente não havia gestão, eu não sabia gerir, não sabia gerir dinheiro, não sabia gerir pessoas, eu lidava com os meus funcionários. Você tinha equipa? Tinha equipa, só que eu lidava Quantas com pessoas? elas, no total eram 5, uma era Nossa, partilhada. Nádia, era grande então. Era grande a equipa era grande, só que depois ela foi mutando ao longo do tempo. Onde ficava o espaço? Ficava no Seixal. No Seixal, exatamente, e depois, deixa-me só, que eu passar aqui. Bebeu. No Seixal. Aí, o que acontece? Quando a falência, eu tinha 5 funcionários, uma era partilhada com a empresa que partilhava espaço comigo, e entretanto o que aconteceu foi que o facto de eu não saber gerir, não é? E eu era extremamente imatura, eu fiz movimentos que não devia ter feito. Um dos movimentos que eu fiz que eu não devia ter feito foi ter mexido em dinheiro da empresa, não é? Achando que como eu não tinha ordenado, o meu ordenado era o dinheiro da empresa. O dinheiro da empresa. Tudo que entrava, você já ia lá utilizando como se fosse seu também. Você não tinha essa separação de PJ, na verdade, PJ e PF é do Brasil. É do Brasil. PJ a gente chama lá no Brasil de pessoa jurídica. E PF a gente chama de pessoa física. Então, o PJ seria, por exemplo, a empresa. Exatamente. Como que chama aqui em Portugal? É empresa. Na realidade, empresa diretamente. Tu és sócio-gerente ou és só-gerente. Pode ser administradora. É assim, pode ser administrador. É o gerente. Não, é gerente, pode ser sócia, não remunerada, depende das funções que tu tens na empresa. E na minha empresa eu era a sócia-gerente. Só que na altura, na minha ideia era, ok, o dinheiro que entra na empresa paga as despesas da empresa, incluindo a minha, não é? Porque eu era a gestora. Obviamente que é imaturidade a nível de negócio, nunca ninguém me disse. Olha, tu não falta de conhecimento mesmo, falta né? de conhecimento mesmo, Yasmin, eu não sabia, nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me falou. Eu tinha realmente uma contabilista e ela orientava-me, mas na realidade... Isso é um ponto. É um ponto. É um ponto que eu venho observando aqui e que provavelmente você vai concordar comigo. Eu sei o que vais me perguntar e sim, pode continuar. Eu acredito que seja exatamente isso que eu tenho percebido em muitos negócios aqui em Portugal. As pessoas contratam um contabilista com a sensação de que o contabilista, ele é o gestor financeiro do negócio. Só que o contabilista, ele não tem o papel de gerir o financeiro do negócio. Ele não faz o fluxo de caixa do negócio. Ele não faz separação do salário, por exemplo, que você tem que tirar e o que você não vai tirar. O contabilista, ele tem o papel de pegar os dados do negócio, do financeiro, e repassar para o governo. E te orientar em como você vai repassar. Exatamente. Então, aqui, quando eu pergunto, por exemplo, você tem gestão financeira numa reunião diagnóstica? O empresário, ele fala, eu tenho contabilista. Mas o contabilista, ele não faz fluxo de caixa. Não faz, não. Ele não faz gestão financeira.
Ele faz a comunicação com o governo. Exatamente, ele faz essa comunicação. Mas um também dos meus erros nessa altura foi exatamente quando procurei, ou quando eu já tinha contabilista, né, naquela altura, só que a contabilista realmente não cumpria com alguns, vamos chamar aqui, requisitos. Que eram supostos. Funções, né? Funções que, na realidade, haviam atividades que ela deveria fazer ou me dizer para eu fazer, que não fui informada na altura e depois mais tarde veio-se a ver mais à frente que efetivamente não estavam corretos. E isso acabou por me criar uma dívida muito, muito grande posteriormente, o que fez com que eu, quando fali, eu tinha cerca de uma dívida de 23 mil euros. Nesse momento você chegava... Porque eu penso assim, tá? Eu já passei por essa fase de não ter o conhecimento, de não saber gerir o meu financeiro. Então, eu ganhava muito dinheiro, só que o dinheiro escorria muito rápido. Exatamente. Só que eu sentia que isso estava acontecendo e eu não sabia como controlar. Você tinha esse sentimento? Você via que as coisas não estavam bem e que ia dar merda em algum momento, mas tu, eu vou-te ser muito sincera, não. Sabes porquê? Porque nós gerávamos muito dinheiro na empresa. E na minha cabeça, enquanto o dinheiro chegava para pagar as despesas e ainda ter algum para fazer uma vida, estava tudo ótimo, né? O problema foi... Quando você ganha mais, é ainda mais difícil de você ter esse controle. Exatamente. O problema foi quando eu realmente parei para ver o que é que se passava dentro da empresa. E já se começavam a passar coisas que já estavam um pouco fora do meu alcance, porque estavam a acontecer também nas minhas costas. Mas culpa minha, tá? Porque a partir do momento que tu és dono de um negócio e tu deixas o negócio na mão de outras pessoas sem que haja uma estrutura, que foi o que aconteceu, tá bem? O que aconteceu foi, eu abri uma segunda loja e eu abrir a segunda loja, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a primeira loja, que foi, trabalhei sozinha para depois escalar e depois colocar um funcionário. Enquanto isso, houve uma equipa que ficou na minha primeira loja. Só que não funcionou, não havia estrutura. O que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu estava, aliás, eu comecei a tirar dinheiro de uma loja para colocar noutra. Para suprir. Aí começaram os problemas, né? Para suprir as despesas de uma. No entanto, a segunda loja já não dava despesas. Você tem fotos dessa? Tem. Depois me mostra. Tem. Nessa segunda loja, o que aconteceu? Ele começou a faturar o valor mínimo para pagar as contas. Tá? Só que o que aconteceu? Como eu já estava fora do meu primeiro negócio, fora entre aspas, não estava lá tantas vezes, acompanhando, o que aconteceu? Começaram a acontecer coisas durante esse processo que eu não estava a ver. Então, como aconteceu isso, e depois infelizmente calhou com uma fase em que eu nem posso dizer que eu apanhei a pessoa em questão em flagrante, não foi isso que aconteceu. A pessoa percebeu que eu estava-me a movimentar de outra forma e essa pessoa, a própria pessoa é que confessou o que estava a passar. Que estava acontecendo. Estava a acontecer. Então, quando ela confessa o que está a acontecer, eu comecei a perceber que realmente ali alguma coisa não estava bem na empresa e que eu precisava de outra vez colocar as mãos, as rédeas do negócio. Só que já era tarde demais, Yas. Já era muito tarde. Qual foi o teu sentimento, Nádia, nesse momento? Frustração enorme. Não ficou desesperada, não? Fiquei mais desesperada porque eu na altura já tinha uma vida mesmo pessoal, com a minha filha andava num colégio, minimamente confortável, a minha filha estava num colégio, estávamos felizes, tínhamos uma casa e tal, mas eu nunca fiz uma vida assim muito fora do que era a minha realidade, mas sim, tínhamos uma vida confortável. E bateu um certo desespero, não por causa disso, mas bateu um certo desespero porque eu comecei a sentir que estava a perder o meu próprio negócio estava-me a escorrer pelas mãos e era um sentimento de impotência muito, muito grande. Não havia muito que eu pudesse fazer já, porque já tinha sido tarde demais. Qual era o medo que tu sentia nessa Era realmente perder tudo. Ter que voltar. Começar tudo de novo. Mas você pensava assim, se eu falir, que foi o que acabou acontecendo, mas você conseguiu levantar como uma fênix. Eu não me via voltar. Isso que eu ia perguntar. Você pensava assim, se eu realmente falir, fechar as portas, eu vou ter que voltar para trabalhar para outra pessoa. Exatamente. Você pensava isso ou não? Eu pensava nisso, mas eu não queria voltar a essa realidade. Tive que voltar, mas equilibrando. Eu continuava a ter um negócio próprio, mas à parte precisava de trazer algum dinheiro fixo todos os meses para poder suprir as dívidas. Porque foi um período mesmo muito conturbado, porque realmente eu perdi tudo, vendi as minhas máquinas, vendi o meu carro. Eu tinha um carro com menos de 2 anos, novo. Nossa. Tive que vender o meu carro. Foi assim, crescente e de repente caiu tudo. Uma montanha-russa de emoções. Sim. Assim como é o empreendedorismo. Exatamente. E olha que eu sempre me considerei uma pessoa muito difícil de me atingir no sentido
depressivo, ficar depressivo em baixo. Eu sempre pensei, não, eu vou conseguir dar a volta. Eu sempre pensei nisso, mas houve um período muito dark, muito negro, que eu estava muito mal. Estava muito mal e não entendia porque é que as pessoas tinham agido daquela forma, porque é que aquilo estava a acontecer, mas já estava a acontecer porque já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido, já não vi foi meio que, de repente, um arrependimento de você, poxa, por que eu deixei chegar nesse nível? Exatamente. E não só, eu senti exatamente isso, porque houve uma conversa que eu tive mais para a frente com a minha mãe, que a minha mãe quase assim, o problema é que tu começaste a passar muito pouco tempo de estar na loja, ou seja, deixaste de estar na loja tanto tempo como tu estavas no início. E eu disse à minha mãe na altura, mas mãe, se eu tinha uma segunda loja, eu tinha-me que focar na outra para fazer. Então eu confiei o meu negócio a outras pessoas, não devia ter feito. E uma frase que eu ouvi uma vez de uma amiga minha, nunca vou esquecer: ninguém vai tomar tão bem conta do teu negócio a não seres tu. Exatamente. Na altura eu deixei o meu melhor negócio nas mãos de outras pessoas. É o que falam, lá no Brasil a gente fala assim, o olho do dono é que engorda o gado. Isso não quer dizer que você não pode ter pessoas que vão te auxiliar durante o processo de escala, de estrutura, de crescimento. Mas o dono, ele sempre vai ter que estar presente. Sempre. Não existe isso de, eu abri uma empresa, né, que atende ao público. A não ser que seja uma coisa digital, não é? Exatamente. A não ser que seja algo realmente que não... Mas ainda assim, Nádia, ainda assim você vai precisar olhar lá, verificar as métricas, o que estão fazendo, o que não tá acontecendo, não tá deixando de fazer. Então, de qualquer forma, o dono sempre vai precisar estar presente. E se não for o dono, vai ser o sócio. Exatamente. Eu não tinha sócios, eu estava sozinha. Exatamente. Então, a coisa não funcionou muito bem. E aí, tá, ok, você faliu, né? Perdi tudo, tive que começar do zero. Perdeu tudo, começou do zero, voltou a trabalhar para outras pessoas e, em contrapartida, fazendo também serviços por fora. Chegou uma altura que eu tive que voltar a fazer aquilo que eu pensava que nunca mais voltaria a fazer. Era voltar a trabalhar à noite. Eu, durante um período, quando a minha filha era bebé, quando eu me separei, uma das formas que eu consegui angariar dinheiro para poder pagar a escola, porque eu, entretanto, a minha filha estava num colégio, e eu voltei a estudar porque eu estava a terminar o curso de estética, e então eu precisava trabalhar. Então eu comecei a trabalhar à noite novamente, que era uma coisa que já tinha deixado lá atrás e que eu não queria voltar. Tive que voltar a trabalhar à noite, eu trabalhava à noite. Eu, com uma altura, eu tinha 4 trabalhos. Nossa, é um processo era puxado. Mas, sabes, de se levantar. Só que tu ias eu ia no automático. Eu ia literalmente muito no automático, focada. Porque eu tinha que ir no automático ao ponto de dizer assim, eu tenho que me aguentar, porque isto é só um período de tempo, e durante este período eu preciso me focar, que é, na altura o meu foco já não era só pagar as dívidas, era pagar as dívidas e começar a fazer investimentos na micropigmentação, porque foi nessa altura que a micropigmentação entrou na minha vida. Apareceu na sua vida. Exatamente. A micropigmentação surge mesmo no momento da falência, em que eu já não consigo vender serviços de estética às minhas clientes porque elas já tinham comprado tudo, e a micro veio como um extra. Então eu foquei numa estratégia muito clara na altura. Então eu assim, ok, então se a micropigmentação está a entrar em Portugal agora, eu tenho uma oportunidade de crescer aqui. Um serviço com um ticket mais elevado. Exatamente. Então o que é que eu fiz? Na altura, quando eu fali, eu deixei... Qual foi o ano? Você iniciou na micro, final de 2016. Final de 2016 você já começou a fazer atendimento já. Em 2016 tirei o curso. Não consegui aplicar muito. Apliquei 2 modelos. Não apliquei mais porque sentia-me insegura. Embora eu fosse um pouco segura já, na altura não era segura o suficiente. Achava que faltava mais. Aí tirei uma segunda formação no início de 2017 e depois aí é que a coisa começou-se a deslandar. O que é que acontece? Era o extra. Aquilo era o extra que me dava dinheiro. Porque eu ia trabalhar numa discoteca à noite, ganhava 40 euros. Caramba. Ganhava 40 euros para estar lá das 11 da noite às 6 da manhã. 40 euros, Nádia. 40 euros. É parecido com o que eu fazia lá no Brasil também. Eu trabalhava das 11 da noite às 6 da manhã. Trabalhar em eventos. Depois saí lá do espaço. Eu ia a casa, tomava banho, isto de direta, tá? Tomava a casa, tomava banho, voltava para Oeiras, ia para Oeiras, que eu aí na altura estava como responsável de um espaço de estética. Na altura contrataram-me só para fazer um período de consultoria e fazer ali a abertura da loja, eu estava como responsável de loja, das 10 da manhã Caramba, puxado. Às 2 da tarde. Saía de lá às 2 da tarde e ia para o gabinete que eu tinha subalugado. Fazer os atendimentos de micro e de alguns de estética. Ou seja, eu na altura ainda tinha
já não tinha as máquinas, mas se alugava em dias específicos, por exemplo, a máquina de criolipólise, que era um serviço que dava também um bom dinheiro na venda do pacote. Por exemplo, imagina, fazia um pacote. E não tem um custo tão elevado, né? Por exemplo, imagina, um pacote de abdominal, que seria as laterais e 2 placas aqui, por exemplo, um pacote seria, uma sessão seria 75€. Eu só tinha que fazer este movimento, que era quantos pacotes eu tenho que vender naquele dia do criolipólise. Isso é um ponto importante. Exatamente nesse ponto que eu quero entrar. Qual foi o momento, né? Você passou pela fase ali do dark, onde você ficou tentando entender qual foi a tua parcela de culpa na tua falência. Ainda assim tem que continuar. E assim continuou. E qual foi o momento em que você começou a sentir que você estava se reerguendo e quais estratégias você usou para se levantar? Yas, eu só comecei a sentir que me estava a reerguer 2 anos depois, mas já bem ativa na micro. Na micro. Já bem ativa na micro, porque no início eu estava em modo de sobrevivência. E enquanto eu estava em modo de sobrevivência, eu precisava de aprender aquela profissão, porque era aquela profissão que estava a começar a dar dinheiro. Então, qual é que era a estratégia principal para mim mensal? Ok, então eu cobro 120€ por cada micropigmentação na altura, cada microblending. Na altura eu ainda não fazia micropigmentação. Eu tenho que fazer no mínimo 10 clientes por mês. Isto era para mim... Isso era 1.200. Dava 1.200. 1.200 euros. Só que para além dos 1.200 eu precisava de mais dinheiro, né? Precisava pagar... Claro. As dívidas. Você estava com dívida? Estava com dívidas e ainda tinha que fazer alguns pequenos investimentos na área para eu poder crescer. Então eu sabia, 10 clientes dá 1.200€. Isso era certinho. Depois eu olhava e dizia, o que é que eu preciso de pagar? Então tinha um valor, atenção, isto tudo ao papel. Eu não tinha uma planilha, não tinha nada, tá? Tudo ali no papel. Anotado. Tudo anotado. O que é que eu fazia? Então, quantos pacotes de criolipólise eu preciso vender para poder bater o que eu preciso? Bater mais X na altura. Não sei recordar agora qual é que conta. Eu precisava de ganhar no mínimo de 2.200€ por mês. Entendi. Então, 1.200 já era micro. Os outros restantes, os outros 1.000 eu tinha que arranjar de outra forma. Criolipólise. Então era da criolipólise e era do laser. Era do laser e das limpezas de pele. Eu deixei foi de fazer tratamentos corporais. Entendi. Porque os tratamentos corporais eram muito cansativos e gastam mais material. Gastas mais material e outra coisa, gasta mais material, o resultado não é tão imediato, então é mais difícil vender pacotes. É um processo. E eu não podia ter... Eu estava com trauma dos pacotes. Por quê? Conta. Não, eu estava com trauma dos pacotes porque eu fiquei 1 ano a trabalhar porque os pacotes estavam todos vendidos. Então, nossa, não recebi atendendo o cliente, exatamente. Fechava pacote, então, atendia o cliente o ano inteiro. Exatamente. E não recebia mais. A partir daí, nunca mais fiz pacotes. Trabalhou com pacote. Com pacotes que durassem mais que um mês. As pessoas tinham um X período para poder usufruir. E como que você começou a fazer captação desses clientes de micro? Peraí, eu vou contar. Tá. Foi na altura que comecei a fazer o tráfego pago. Já tinha o perfil. Já tinha o perfil. O perfil era um bocado fraco, tá? Mas eu, uma vez que eu fui tirar um curso no Norte e conheci a Priscila Forte. E a Priscila foi uma das primeiras pessoas a dar-me a mão. Quando eu digo a dar-me a mão foi no sentido em que ela viu o potencial em mim. E ela dizia, Nádia, tu tens muito potencial. Acreditou em você. Como que estava o mercado da micro? Desculpa te interromper. Não tinha quase nada. Como que estava o mercado? Na altura, aqui em Portugal. Existia a Sara Cardoso, já existia a Vanessa Ramos, já existia a Marília também, a Marília Pastana. E era pouco mais, amor. Não era muito mais do que a isso. Jennifer também já estava A Jennifer veio depois. Tá. A Jennifer veio depois. A Jennifer começa, tanto que a Jennifer é muito mais nova do que eu. Mas quando eu comecei na área da micro, eu tenho, se tu perguntares, eu acho que a Jennifer tem 5 anos. Você pegou bem raiz aqui. Eu acho que a Jennifer tem 5 ou 6 anos de micro, se não me engano. Eu tenho quase 8. Só que éramos muito pioneiras. Os cursos eram todos tirados lá fora. Bem básicos. Todos os cursos eram tirados lá fora, amor. Então eu tinha que fazer um investimento, não só para pagar as minhas dívidas, mas fazer um investimento no conhecimento. E uma das estratégias que eu também apliquei para mim, no meu interior, era: eu preciso ficar boa, rápida a fazer isto. Tanto que houve uma Investia muito em conhecimento. Investia muito em conhecimento. O que acontece? Porque eu sabia que era uma área que estava em expansão, sabia que o Oceano Azul aqui. O Oceano Azul, e eu sabia que quem tivesse mais possibilidades financeiras do que eu iria ser muito mais rápida do que eu. Lógico, porque tinha poder aquisitivo para investir em informação. Exatamente. Então foi que eu começo a ir a eventos de micropigmentação e que o primeiro evento que eu fui foi na Rússia. Nesse evento, eu já falei no outro episódio, eu fui com 100€ para 5 dias. Caramba. Eu levei fruta, eu levei parritas e o mesmo repetido, é verdade, o mesmo repeti depois na Holanda. No meu primeiro evento da Holanda foi exatamente igual. 100€ para 5 dias. Já tinha comprado na altura o hotel, a passagem e tal.
O que acontece? Eu tinha que escolher ou o almoço ou o jantar. Para comer na para rua. comer na rua, estás a ver? Ou o almoço ou o jantar. Então eu normalmente escolhia sempre o almoço, que era o período que eu passava mais tempo fora do hotel. Depois o jantar chegava em casa, bebia um chá. Se virava com alguma coisa ali. Bebia um iogurte, uma barrita, uma fruta e ia dormir, né? Então tudo certo. Aí o que acontece? A micro torna-se o meu primeiro negócio e começa a reduzir aí. O que é que começa a acontecer? A Priscila Forte já começa quando começa a trabalhar comigo, já começa a trabalhar com algumas estratégias. Ela já era da área do marketing. Ela já trabalha com estratégias e não só trabalhava com estratégias no tráfego pago, aí eu anunciava muito pouco. Ela começou a te ajudar a fazer no orgânico, ela começou mesmo a ajudar-me no orgânico e depois, posteriormente, começámos a entrar no tráfego pago. E Carlos e Nádia, já está na altura que começaste a fazer tráfego pago. Você cobrava quanto nessa época pela micro? 120. E as pessoas que chegavam, por exemplo, através do tráfego pago, eram clientes qualificados? Eram possíveis clientes qualificados? E nem sequer tinha tanta noção porque eu não me metrificava. Quem me metrificava era a Pris, mas eu sempre fui muito desligada. Eu estava a ver que os clientes estavam a chegar, então para mim estava tudo bem. Outra coisa errada, né? Eu acredito que sim, porque não existia tanta concorrência de mercado. Não havia tanta concorrência, amiga, não havia mesmo. Era mesmo. Então quem estava fazendo era não havia. pioneiro aqui. O tráfego pago só entrou assim tipo a matar, talvez nos últimos 2-3 anos cá em Portugal, porque antes disso, aliás, e há pessoas que até hoje não fazem tráfego pago. Sim. Mas também é normal, também há pessoas que ainda não têm uma expertise suficiente para fazer tráfego pago. Não, e precisam de uma estrutura também antes de investir em tráfego pago. Isso mesmo. Porque não adianta nada você colocar lá 1.000, 2.000, 3.000 euros em tráfego pago e achar que o tráfego pago vai ser o milagre do seu negócio. Não. Porque se você não tiver estrutura alinhada, se você não tiver o comercial, estratégia rodando, movimentação do seu perfil, vai ser dinheiro jogado no lixo. É verdade. Lembrando que o digital está sempre em mutação, está sempre a mudar, está sempre. E muito rápido. É muito rápido. Então, se tu não acompanhas, só que na altura realmente era o mar azul, não havia assim tanta. Então a Priscila ajudou-me nessa altura. Foi aí que comecei a fazer mais, ou seja, começava a fazer. Ter visibilidade. Alguma visibilidade e começava a ser conhecida. Mas como é que uma das outras estratégias que eu utilizei também, que é eu não vou ficar parada no mesmo sítio. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a oferecer os meus serviços em vários pontos de Portugal. Eu ia lá com o meu Peugeot 106, na altura era o carro da minha mãe. Olha, sério, muito bom. Eu adorava aquele carro. Era um Peugeot 106 que... rodava Portugal. Rodava Portugal, amiga. Aquele era o carro da minha mãe. A minha mãe nunca conduziu o carro, mas o motor do carro, tipo, estava incrível. Tinha sido um carro que até tinha sido oferecido por um casal amigo dela e o carro estava impecável. E tanto que na altura que eu decidi vender o meu carro, a minha mãe não queria que eu vendesse o meu carro, mas ela disse, se acontecer alguma coisa, sempre tens o meu carro. Então, rodei o país com aquele carrinho, amiga. Fiz muita cliente. E aí você fazia o quê? Você fazia parceria. Eu fazia parcerias. Mas você tinha alguma estratégia no sentido de como escolher essas pessoas? Não, para mim toda a gente que me abrisse a porta que quisesse os meus serviços. Tu estava indo. Eu estava. Aí tu dava uma porcentagem para a pessoa. Dava porcentagem. Sempre dei. Você que oferecia, você que fazia a proposta. Sempre fazia a proposta. Eu sempre dei 20%. Já anota aí. Tá? Você que está começando, não só na área da micropigmentação, beleza, né? Qualquer área. Na área da beleza, serviços que você oferece, parceria com outros profissionais. Quantas vezes a gente escuta desculpa de que eu não tenho espaço ainda. Não tem espaço, não tem cliente. Eu não tenho espaço, eu não tenho cliente. Começa a perceber quem está à sua volta. Exatamente. E que vai poder abrir uma porta para você de repente. É verdade. Porque às vezes você só precisa de uma oportunidade para mostrar o seu trabalho para as pessoas te verem. E isso aqui em Portugal eu senti muito. A Fernanda, né, que foi a idealizadora do primeiro evento que eu palestrei aqui, e a Jennifer, elas me abriram muitas portas. Uma única oportunidade que elas me deram. As pessoas só precisavam me ver. É isso mesmo. Me conhecer, ouvir eu falar. E eu, muito recentemente, fiz um conteúdo sobre isso, sobre a oportunidade, sobre a palavra oportunidade. E eu li isso num livro e achei a palavra incrível. A forma como foi exposta no livro. E às vezes só precisas de uma oportunidade, mas tu não podes esperar que a oportunidade chegue a ti. Não. Tu tens que, muitas vezes és tu que tens que te colocar naquela posição em caçar a oportunidade. Exato, caçar a oportunidade. E porque ele, quando chegar, tu tens de estar pronto. Exatamente. E ele só valida quem está pronto. Se não tiveres movimentação, estar nos lugares certos, contato com as pessoas certas. Deixa-me ver se eu consigo me lembrar exatamente da frase. Eu gostei tanto da frase que é: a oportunidade é uma deusa audaciosa que... Como é que é? Oportunidade é uma deusa audaciosa. Como é que ela só aparece para quem está preparado. É assim qualquer coisa. A frase não é assim, mas eu vou algo fazer nesse sentido. Algo nesse sentido. Eu vou depois vou postar
Aliás, está no meu Instagram, Nádia Lopes, Dermapigmentação. Já é um acompanha Reels, lá. é um Reels que diz mesmo sobre as oportunidades. E é exatamente isso. Eu coloquei-me numa posição em que o meu nome começava a ser falado pelas pessoas, pelo facto de eu me deslocar mas era a todo lado. Exato. Todo E lado, ainda mais Algarve, assim, Portugal, Alentejo. ele não é um país grande, né? É um país pequeno. Só que se você ficasse ali só dentro da tua casa, Não ia correr bem, não ia acontecer, as pessoas não iam me ver, Não eu não iam ia te conseguir ver. vender. E outra coisa, uma boa estratégia. olha uma coisa, as pessoas às vezes acham que é assim, imagina, eu tinha clientes que me ligavam para ir a Évora, parcerias. Eu fiz uma parceria em Évora, E até hoje você faz, né? Parcerias. eu faço, mas só o estrangeiro, e Algarve e Açores. Sim, sim. Mas a gente já vai lá muito rapidamente. O que é que acontecia? Para as pessoas poderem entender que isto é verídico. Na minha pior fase mesmo, eu cheguei a fazer domicílio de design de sobrancelha pinça a uma família de 3 mulheres. Eu pegava no meu carro, eu ia até Oeiras fazer 3 pinças. 3 pinças dava-me 25 euros, não era mais do que isso. Caramba. As Lembrando- 3 no total. As 3 no total. Lembrando que 1 euro era a portagem e talvez gastaria uns 3, 4 euros em Gasóleo, gasolina. Gasolina, aham. gasolina. O carro era gasolina, não era gasóleo. Então, na realidade, aqueles 25 euros eu ficaria talvez com uns 20 euros. Para Final das muitas contas. pessoas deviam pensar assim, fogo, sou eu que vou agora da margem sul até ao Oeiras para ir fazer 25 euros. Essa é uma mentalidade que ainda existe. Só que eu vou dizer uma precisa ser coisa, muito quebrada. muitas vezes esses 20 euros eram os 20 euros que eu colocava comida em casa, eram os 20 euros que eu pagava Uhum. alguma conta, ou era mesmo os 20 euros que eu colocava a mais no carro para poder fazer as minhas voltas. Eu já ouvi isso aqui. Opa, fogo. Só eu pra- vou só pra... Então Só- né? vou-vos dizer outra coisa. É isso, Évora também aconteceu, eu ir a Évora para atender uma cliente. E olha que em Évora tu tinhas 2 hipóteses, ou vais de bus ou vais com o teu carro. E na altura, por causa dos meus horários, porque eu tinha que chegar a tempo e ir buscar a minha filha, eu levava o meu carro e eu cheguei a fazer ou seja, eu aí já cobrava 150 euros, porque era uma deslocação, mas em portagens era 9 euros, mais o gasóleo 20 e qualquer coisa, dava comissão, Nossa. trazia 50, 60 euros. Já é Pra dinheiro. quem não tinha nada, já pra era quem dinheiro. tinha acabado de Por isso, falir. ou seja, é preciso tu desceres um bocadinho ali do teu pedestral Aham. para já. Se tu O ego, tem botar que o ego aqui no bolso. Exatamente, e dizer assim. Nádia, isso é muito admirável. Porque eu não- eu não porque vi outra solução. Muitas aliás. pessoas no seu lugar, de repente, se deixariam abater e ficariam lá no fundo do poço. E foi aquilo que o Carlos disse na entrevista que a gente fez com ele. Que é no fundo do poço que você realmente se reconhece. É Reconhece seu verdadeiro poder. Exatamente, Seu verdadeiro exatamente. eu. E foi o que engra- você fez. E muitas vezes eu pensava assim, eu preciso fazer isto, porque eu não só preciso pagar as minhas dívidas, porque eu não, para mim o meu maior pavor era, a minha mãe, às vezes não era só a minha mãe, outras pessoas diziam, Nádia, tipo, tu trabalhas muito, estás sempre a pagar contas. É verdade, a minha mãe até hoje ainda diz isso, e é verídico. Só que é assim, e ela dizia assim, mas tudo bem, tu estás a pagar, está tudo anunciado e tal, trabalhas muito, mas também ninguém te vai levar presa. Mas eu pensava assim, Teu nome sempre limpo. sempre, sempre. Podem me chamar mil e uma coisas, mas Honrando os compromissos. Mas honrando todos os meus compromissos, porque não era só o meu nome, é todo o meu legado como mãe, como mulher, que eu estaria a passar para a minha filha. E eu posso ter uma coisa, a minha filha sofreu muito porque eu passava muitas vezes fora porque eu ia a trabalho, mas ela hoje reconhece cada parte da nossa história. legal. E é incrível, porque Legal. ela própria... Eu acho muito bacana a parceria que vocês têm. Esquece, somos E, muito parceiras. vocês são muito mas parceiras. olha uma coisa, e houve durante um período muito, muito grande que eu senti muito mal. Mas eu pensava para mim, se não for isto, como é que eu vou dar uma vida melhor à minha filha? É por ela também. por Eu tô ela, fazendo é por isso por nós. ela também e ela vai entender. É por Quando ela tiver maior, ela vai e ela entender. hoje entende e nós temos uma abertura muito, muito grande. Ela conhece mesmo a minha história, então e é engraçado porque ela partilha, sempre que eu partilho coisas, etc. E eu digo-te uma coisa, essa foi uma das estratégias que mudou toda a minha realidade. Foi eu pegar no meu carro e eu ir em qualquer lugar que me oferecessem uma cliente Para fazer trabalhar. parceria. Para fazer parceria. Legal. Chegou uma altura que eu tinha umas 10 parcerias. Nossa. Tanto que eu deixei de ter o gabinete, eu subalugava o É. gabinete. Eu deixei E aí, de ter esse gabinete. não teve mais? Não, porque eu passava muito pouco tempo nesse gabinete. Que eu E estava sempre... e o que é que eu fazia? Eu pagava 180 euros desse gabinete, eu não dava Aham. comissão, mas eu pagava 180 euros. Fixo. Mas comecei a pensar assim, bem, mas eu já estou tantas vezes fora, Não vale a porque é que eu pena. vou gastar 180 euros? Não vale a pena. Já cortou um custo. E em que momento... Beleza, então você começou a fazer as parcerias, começou a ser mais reconhecida, Diminuir todos os custos. fazer uma cartela de cliente. E Isso. você não tinha custo, por quê? Você não tinha espaço físico, Exatamente, isso então não mesmo. tinha luz, não tinha água, não tinha funcionário. Isso. Você só ia lá, fazia teu Exatamente. atendimento, dava porcentagem
e beleza, dinheiro no bolso. E eu costumo né? dizer, a terceira, e não a última, mas uma das mais importantes estratégias que eu também utilizei foi investir no meu conhecimento a nível financeiro e desenvolvimento pessoal. Isso mim, mudou completamente o jogo. Completamente a forma como eu via. Mentalidade. Eu lembro-me que eu não fui fazer o meu curso de Enneagrama, eu não entendia certas coisas, e a partir do momento que tu conheces-te a ti mesmo e também reconheces... Autoconhecimento é tudo. E reconheces, foi nessa altura que eu reconheci realmente todos os erros que eu tinha cometido também como empresário e porque é que eu os tinha feito e porque é que eu me sentia daquela forma. Então para mim foi um abre-olhos enorme. Eu fiz cursos de desenvolvimento pessoal, li muito sobre finanças, livros, por isso não há desculpas. Há muita gente que dá desculpa. E aí você conseguiu começar a gerir ali o teu financeiro para que você pudesse, por ainda exemplo, pagar as tuas dívidas. Exatamente, ainda meio que desequilibrado ainda, mas foi o suficiente para eu começar a dar a volta. E aí, em que momento você abriu a loja, o espaço físico? Então, depois de ter feito Portugal inteiro, eu fazia parcerias em todo lado, Porto, Algarve, Alentejo, comecei a fazer alguns atendimentos fora, nomeadamente comecei a fazer Luxemburgo veio depois, não, comecei a fazer Luxemburgo, era o meu primeiro internacional, Luxemburgo, já tinha feito uma em Inglaterra. O que é que acontece? Se aqui não tinha profissional na tua área, assim, tantas profissionais na tua área, imagina lá. Não havia, e eu, graças a Deus, é o que eu estava a dizer. Você também tem uma cartela de clientes lá hoje, bastante, né? lá fora, tenho bastantes lá fora, tenho bastantes no Algarve, tenho uma cartela de... Eu lembro quando a gente trabalhou juntas que você foi até, fez uma viagem lá para os Estados Unidos e aí fez atendimento, eu achei isso máximo. Nos Estados Unidos começou o ano passado. Mas é tudo uma bola, é tudo uma bola de neve. Umas coisas vieram outras. Sim. E como é que eu abro a minha loja? Eu depois de fazer estas parcerias todas, eu fixei-me muito na Costa da Caparica, que era onde vivia a minha mãe. Então, meu lugar aqui em Portugal. Gente, a loja da Nádia é atrás da minha casa. É verdade, dá pra ver da janela. É atrás da minha casa. Da minha varanda dá pra ver a loja da Nádia e eu, assim, nem imaginava. É verdade. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu, neste momento, mesmo fixa na Costa da Caparica, eu continuava a pagar muita comissão. Então o que é que quer dizer? Que a minha faturação aumentou muito na altura. Então se aumentou muito a minha faturação, logo automaticamente eu pagava muito de comissão. Houve um mês que eu, quando eu fiz as contas, eu tinha dado à casa 1.800 euros de comissão. Então se eu tinha dado 1.800 euros de comissão, será que não dava para eu ter uma lojinha pequenina para mim? Exatamente, porque com 1.800 euros você já conseguia pagar um arrendamento. E aí o que acontece? Eu vou a um evento do Wendel Carvalho, em que eu escrevi como um dos meus sonhos que seria ter abrir outra vez o meu espaço, perder o medo, principalmente perder o medo de ter uma porta aberta, porque o meu medo naqueles anos todos nunca ter voltado a abrir uma porta foi o facto de eu ter falido. E aí você fez um planeamento para abrir essa nova loja? Não tanto, mas já sabia o que eu não podia fazer. Já tinha ali a bagagem do que já sabia quais é que eram as despesas que eu ia ter, mas foi aí que eu mudei de contabilidade. Que aí veio uma dívida de mais de 10 mil euros. Ou seja, para além das que eu tinha, ainda veio uma mais de 10 mil euros. Da abertura da loja. Não, da abertura da loja não. Da segunda loja que eu tive, que a contabilista na altura não fechou as contas. Então, durante aqueles anos todos, é como se as finanças, é como se eu tivesse porta aberta e nunca tivesse pago. Como se você nunca tivesse pago impostos e tal, as taxas. Então, colocaram multa sobre multa, mais 10 mil euros de dívida. Caramba. Só que aí o jogo foi diferente. Comecei pequenino, nessa altura já tinha uma já tinha aumentado o teu preço? Já tinha aumentado o meu preço. Na altura eu já cobrava 190 euros pela sobrancelha. Tinha uma menina a trabalhar comigo part-time como minha assistente, a Jéssica. Se estiveres a viver, Jéssica, sabes que estás aqui no meu coração. A Jéssica faz parte da história. Teve comigo nessa fase. A Jéssica, depois, para além da Jéssica, tive uma outra menina a trabalhar comigo. E aí eu fiz um outro tipo de proposta para ela. Ou seja, eu queria começar a deixar as parcerias, porque eu tinha muitas parcerias. Então comecei a passar para ela as minhas parcerias. Então eu passava para ela as minhas parcerias e ela dava uma comissão. Elas atendiam no teu espaço? Não. Ela não era minha funcionária, era como se fosse prestadora de serviço. Só que o que eu fazia? Como eu tinha várias parcerias, ela ia às minhas... Ou seja, eu falei com os donos das parcerias, disse que eu já não podia fazer essa deslocação. Ela atendia os teus clientes ia lá, nas parcerias. Ela ia às parcerias fazer os atendimentos e pagava uma comissão mais baixa. Então, eu já tinha, ou seja... Você ganhava sem precisar se deslocar e atender. Exatamente. Boa. Olha, isso é inteligente. Tá? Amiga, você fazia uma terceirização. Eu fiz muitas parcerias. As minhas primeiras 3 parcerias, os meus primeiros 3 cursos de micropigmento, aliás, os meus primeiros 2 cursos após o primeiro foram gratuitos. Isso é terceirização de serviço. Exatamente. Legal.
Nádia, como é que foram gratuitos? O primeiro curso eu paguei, 550 euros na altura. Os outros 2 cursos fiz parceria com 2 profissionais do Brasil que queriam vir dar a formação a Portugal. O que é que eu fiz? Cedi o espaço, na altura, que eu ainda tinha um espaço antigo. Cedi o espaço, arranjei alunas e elas davam uma formação gratuita. Que legal. Eu já estava, meu mindset já estava mal, nem eu sabia, nem eu sabia. Então, já estava ali cheia das estratégias de parceria, e não sabia, negociação. Negociava inteligente. Tudo. E olha que eu nunca fui aquela pessoa de regatear preços nem nada disso. Eu simplesmente fui sincera na altura, disse, eu não consigo pagar este valor, mas eu consigo lhe arranjar. Eu posso te entregar algo justo, e foi isso que eu justíssimo para ambas as partes. É diferente do que você pedir um desconto. Exatamente. Quando você oferece para a pessoa algo em troca do que você deseja receber, eu penso que seja super justo para as duas partes. Exatamente, isso mesmo. Passando um pouco mais à frente, essa parte já tínhamos falado. A partir do momento que eu abro essa pequena lojinha, então já com essa dinâmica, o sonho veio maior. Disse, não, eu vou abrir uma loja como deve ser, porque esta loja era uma loja dentro de um mini centro comercial, que cabia ali 2 marquesas, pouco mais. Mas lá na Costa também. Na Costa também, dentro do centro comercial lá do Novo Banco. Tens o Novo Banco. Novo Banco, em cima? Na esquina, tem um centro de explicações, um cabeleireiro por dentro. Tá, sei. Assim, bem escuro também, né? Escondido. Mas as pessoas iam por recomendação e por isso aguento. Só que elas realmente chegavam lá e disseram, não, agora é o momento. Então foi quando eu encontrei aquela loja que fica quase aquele espaço. O espaço estava todo partido. Vocês vão ter a oportunidade de ver, estava todo partido. Aquilo era uma antiga loja de ferragens. Eu tive que fazer obras da loja do chão até ao teto. Nádia, como é que tu pagaste isso tudo? Caramba. Eu trabalhava, chegava lá, pagava ao empreiteiro. E foi calhou na altura do Covid. Eu tive, quando ele ia começar a obra... Como que ficou para você no Covid? Horrível. Horrível no sentido Fechou. Que fechei. A loja, eu já estava a pagar a renda dessa loja que eu tenho hoje. E eu falei com a senhoria e ela não me conseguia retirar o valor todo, mas ela disse que me deixava pagar 100 euros durante aquele período. E aí você não fazia nenhum atendimento? Não fazia nenhum atendimento. Eu só fiz o atendimento assim que permitiram fazer. Chocada. Nós temos, assim, 2 vertentes, né? Por exemplo, você na pandemia eu não sabia como monetizar o meu negócio. 100% fechada. Eu não sabia como monetizar. Porque eu trabalho com pessoas. E foi o momento em que eu comecei o meu negócio. E olha que foi no digital. Olha uma coisa. E eu já dava formação nessa altura. Só que eu nunca na minha vida pensei em colocar as minhas formações online. Eu vi toda a gente a fazer online. Então o que eu fiz? Fiz alguns desafios só para testar, mas não gostei de fazer na altura. Não gostei. Inclusive, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Quero que você conte pra gente um pouco mais. Você é pioneira aqui, né? Exatamente. Em curso online de microblading aqui em Portugal. Não... Você foi a primeira pessoa que lançou um curso nesse sentido. E de onde que surgiu a ideia de lançar o curso online? Foi exatamente na altura do Covid, da pandemia. Eu vi toda a gente aliás, eu mesma consumi imensos cursos online na altura. Você já consumia? Já consumia. De micro. Lá do Brasil. Do Brasil. Porque aqui em Portugal não havia ninguém que tivesse produzido. Tudo produto brasileiro, tá? Eu adorava e amo. Acho que eles têm uma evolução muito mais à frente do que nós, nesse sentido. Mesmo a nível de química, biologia, etc. Então eu já consumia. Eu dizia, como é que eu vou conseguir fazer um curso que é tão minucioso, transformar isto num... Online, né? Você estava tão acostumada com presencial. Eu disse, exato, acostumada com presencial. Aí fui consumindo, fui vendo como é que elas faziam, como é que era estruturado. Eu disse, não, é agora. Agora vou começar a fazer o curso. Foi, entretanto, na altura que começámos a gravar o curso. Já tinha passado a pandemia, eu já tinha aberto a minha loja e eu disse, vou dar o próximo passo. E fiz uma gravação, começámos a gravar. Inicialmente comecei a gravar no telemóvel, mas depois pensei assim, se calhar não é assim. Foi que entrou a Creative Set, não é? A maioria dos meus cursos foram por telefone. Que hoje é a Creative Set do Lucas. O Lucas na altura era o Lucas, né? E ele começou a gravar comigo o meu curso. Nós tivemos ali, acho que foram 3 dias de gravação. O primeiro dia foi um dia jogado na rua, porque a minha vergonha... Difícil, né? Falar com a câmera. Com uma câmera. Já era difícil falar por um telemóvel. Então comecei a falar com uma câmera, com uma pessoa ali a observar-me. Foi bem difícil. E o teu primeiro curso? Então o que é que eu tive que fazer no dia a seguir? Eu tive que trazer todos os meus... Ou seja, todos os episódios do curso escritos. Para você conseguir desenvolver. Engraçado. Usámos teleponto mesmo. Para usar o teleprompter. Deve ser teleponto. Mas hoje, por exemplo, se você tiver que sentar para gravar um curso e você lê o tópico, você já consegue desenvolver tranquilo. E na altura também, eu passei por isso também, sabia? Na altura também conseguiria com toda a certeza, porque na realidade é dar um curso que eu já dava no presencial. Mas eu acho que é a pressão mesmo da câmera ali. Então, assim, hoje você tem curso online. Isso.
você tem as tuas formações presenciais aqui que cresceram fora. muito no último ano. Muito, eu acompanhei todo o processo. Aqui e fora, né? Sim, também no exterior. Exatamente. Os presenciais são sempre mais difíceis no estrangeiro, mas eu já dei em Inglaterra e já dei nos Açores. É mais complexo porque toda a estrutura é diferente, mas nós vamos realmente apostar aqui muito em breve. Temos muitas boas notícias e vamos apostar fortemente, grandemente, no exterior. No exterior. Ainda não posso dizer aonde. Então, mas... eu já sei, tá? Mas vocês ainda não sabem. E vão saber em breve. Amiga, e durante esse processo todo, temos agora mentorias, consultoria. Então, a gente tem os cursos online, a gente tem formação presencial, você ainda faz atendimentos também. Muitos atendimentos ainda. E você iniciou também a jornada da mentoria. Mentora. Exatamente. Conta um pouco mais sobre isso. A mentoria foi um processo muito engraçado, muito interessante, porque, lá está, eu não apareci na internet e de repente quando começa a aparecer, há muita gente que se conecta, muitas pessoas que se conectam com a minha história, com a tua jornada. Com a minha jornada. Comecei a perceber que muitas dessas mulheres estavam exatamente na mesma situação que eu estive há uns anos atrás. Porquê? Porque sempre que eu tocava na ferida da falência, da falta de dinheiro, da falta de organização, havia sempre dificuldade de angariar clientes. Mãe solteira, muitas vinham interagir a esses posts. E foi aí que eu comecei a dizer, e se eu fizesse aqui alguma coisa para ajudar estas empresárias, estas mulheres? Porque muitas delas estão prontas para desistir de tudo. Mas eu consigo entender, porque são mulheres. Atenção, eu não estou a mentorar mulheres ou pessoas que estão a começar agora no negócio. São pessoas que já estão no negócio, mas que não conseguiram estão desmotivadas ou estagnadas. Não conseguiram escalar os seus negócios nem para passar de 1.000 euros de faturação. Eu penso assim, como assim? Quando uma pessoa me procura e diz, Nádia, eu não consigo faturar mais que 900 euros. Assim, como assim na estética não consegues faturar mais de 900 euros? Aí o que é que eu fiz? Assim, não. Eu tenho essa visão também aqui. Então o que é que eu fiz? O que eu fiz foi pegar 3 pessoas, não digo aleatoriamente, porque eu lancei isso na internet e eu escolhi 4 pessoas que escreveram... Case study. Exatamente. Uau. Ou seja, gratuitamente, peguei nesses 4 casos e eu disse, não, eu vou ajudar estas pessoas e eu preciso validar porque elas estão exatamente... Aliás, eu estava pior. Vou fazer elas viverem o processo de transformação. Exatamente. Eu estava pior do que elas. Elas ainda faturam 500, 600. Eu também faturava, mas eu tinha dívidas às costas. Algumas delas até, inclusive, tinham também algumas dívidas. Então, foi muito fácil nesse sentido, porque houve muita identificação. Você sabe o que elas estão passando e você já trilhou esse caminho. Eu sei exatamente o que elas sentem. E o que elas têm que fazer. E sabes o que é incrível? Tem das 4 mentoradas, todas elas de alguma forma estão a aplicar. Há algumas que no mês e meio conseguiram escalar muito a nível de valores. Ou seja, eu até vi um feedback que você postou lá de faturação. Eu tenho uma mentorada que ela disse-me na altura, quando preencheu o formulário, ela não faturava mais do que só 900 euros. E o objetivo que ela tinha era ganhar pelo menos 1.500 euros por mês. Ela logo no mês a seguir fez 2.800 euros. Uau, eu acho que foi esse que eu vi lá, esse depoimento. E olha uma coisa, ela não fez muita coisa, mas uma das coisas que ela fez... Básico bem feito. Básico bem feito e não só. Feijão com arroz bem feito. Mentalidade. Ela disse-me isso numa mensagem. 100%. Ela disse, ainda não fizemos tudo aquilo que tu tens-me vindo a ensinar, porque realmente o tempo depois às vezes... Mas ela chegou aos valores que chegou, ela disse, a minha mentalidade mudou ao estar contigo, falar contigo e tu... Desbloqueou e tu direcionares, o teu direcionamento fez com que eu desbloqueasse ali imensas coisas e hoje ela olha para o negócio de forma diferente. Ela vê quais é que são as estratégias que ela tem que utilizar, quantos pacotes, ou seja, nós de 15 em 15 dias... Consegue analisar e ter uma clareza maior. De 15 em 15 dias nós fazemos a nossa mentoria, é individual cada uma delas, elas põem quais é que foram as dificuldades daquela semana e eu automaticamente já monto uma estratégia para as outras 2 semanas. Elas têm que mostrar a faturação que fizeram durante aquele período e a questão é a gente pensar já até planeja dia 30, o próximo passo. Os outros 15 dias, qual é que é o próximo passo. E elas em simultâneo quando você vai abrir isso? As mentorias? Quando você vai abrir para o público. Já estão abertas, amiga. Uau! Já não estava sabendo. Não, amiga. Aplicação aberta, então. Aplicação aberta. É por aplicação. É por aplicação e vai haver meses específicos que eu vou abrir, nomeadamente, por exemplo, esta mentoria. Até porque tua rotina, exatamente. Nem a minha, esta mentoria termina, são 6 meses, minha mentoria são de 6 meses e temos também a consultoria. A consultoria é um problema... É tratar do problema mais específico. São 4 sessões, ou seja, um mês, ponto principal. E temos a mentoria que são de 6 meses. Só vou voltar a abrir a turma agora em setembro. Aí vou voltar outra vez, mas aí já é a versão paga. E estamos a monitorizar muitas outras coisas. E o La Grande Maison, conta. É verdade.
Eu vi o movimento, eu não pude ir, você até me convidou Isso. pra estar lá presente, eu não pude ir, infelizmente. Recentemente eu fiz algo que eu, Mas eu quero ir. Que eu já queria fazer e que eu não consegui na altura, anteriormente. Eu tinha muito medo de fazer certas coisas, achava que não era boa o suficiente, até que tomei vergonha na cara, não é? E aí comecei a fazer algumas coisas. E uma das coisas que eu fiz foi um projeto que chama-se La Maison, ou seja, La Maison, naquele caso foi Deep Browse Experience, ou seja, foi uma experiência de microblending e totalmente diferente do que é ou seja, comum saímos aqui. do contexto da minha loja e passámos por uma casa. Aquela situação ali de Aluguei, formaçãozinha, exatamente. formal. Então, aluguei uma casa em Fernão Ferro, Legal. lindíssima, com um ambiente super tranquilo, com uma piscina, com um ambiente super tranquilo. Tínhamos uma chefe também que nos preparou. Que A nossa delícia. incrível Manu, A nossa incrível chefe, Manu. Que ela preparou com todo o carinho, todo o amor, Um brunch para as meninas, em que elas chegam num ambiente totalmente diferente daquele que elas estão habituadas, numa sala, numa casa. Nossa, legal. E fiz 2 eventos em que trouxe convidados específicos Muito e legal. diferentes, ok? Para que elas possam experienciar. Porque eu, antes de fazer o evento, eu faço um estudo de quem que vai ao evento e tento perceber quais é que são as dificuldades. Então trago As um maiores convidado barreiras e trago um convidado para que vá suprir aquelas ali. necessidades. É um workshop, é algo Muito mais legal. pequeno, tá? E aí vão ter outras edições esse ano. Vão ter outras edições, no entanto... Me convida, tá? Claro que vou convidar, amiga. No entanto, Podem pedir aí, Yasmin, que eu quero estar lá presente. é isso mesmo, só que vamos fazer algo ainda maior, ou seja, peguei na mesma ideia Agora e lá será o La La Grande Maison. Só Eu que não sei falar com esse sotaque, não. nem eu gosto de francês, eu não sei porque é que eu fui fazer. Não, fala de novo, repete. La Grande Maison. La Grande Maison, que é, em português quer dizer a grande casa, ou a grande mansão, ok? PMU. Ou seja, vai ser uma experiência É voltada para profissionais da micropigmentação. Exatamente, e vai ser um evento muito exclusivo, porque vai ser para muito poucas pessoas. Uau. É só direcionado. Bem seleto. É bem seleto, vai ser direcionado única e exclusivamente para quem já é micropigmentadora. Gostei. E que já está num nível mais alto, porque as nossas convidadas vão ser. Os nossos palestrantes vão ser. Espero que eu seja uma delas. Tu serás com toda a certeza Você tá uma vendo delas. Que não tem nem pressão, né? Não tem pressão nenhuma, Tá amiga. rolando nenhuma pressão. Mas não precisas fazer essa pressão, porque obviamente tu já estás dentro do evento. Mas vai ser um evento estritamente só voltado para a área da micropigmentação e Legal. a parte da gestão. Só. Gostei. Os convidados, os palestrantes, vai ser com palestrantes com demonstração. Vocês não estão à espera, tá, malta? Eu estou ansiosa. E vai ser algo mesmo muito, 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 muito exclusivo. Quando eu digo muito exclusivo, é mesmo muito exclusivo. Vai ser numa grande mansão, numa grande casa. Estou muito ansiosa. Estou a passar por você vários... está vivendo uma nova fase. Uma nova fase. Muitas Inclusive, mudanças. Muitas mudanças, né? mudanças. Eu te acompanho de perto. A gente também acabou construindo uma amizade com a nossa sociedade aqui no Pode Falar. Mas eu tô sentindo, assim, uma nova áurea. É você verdade. está vivendo uma nova fase. Porque eu estou a viver cada vez mais com o eu. muito mais leveza. Era isso que eu tinha até escrito aqui pra falar sobre isso. É isso. Contigo. Eu sinto que você tá tão você. É isso mesmo. Tão você, É isso que eu sabe? sinto. Eu olho pra você agora e falo, nossa, isso é tão Nádia. É. Eu vejo alguma coisa, isso é tão Nádia. Diferente, por exemplo, de quando eu te conheci. Esquece, Que eu era outra você tava pessoa. muito mais séria, muito mais, eu- sabe? Porque eu estava, na realidade, mesmo eu estando a fazer o meu caminho, eu estava triste, porque eu não sabia muito bem qual é que era o meu lugar, porque eu já estou aqui há uns anos. Comparação. A comparação. Não, chegou uma altura que eu tive que silenciar grande parte das pessoas que eu admirava, porque... É porque você já tá na área há bastante Há tempo. muito tempo. Então E eu sentia veio que estava um a ficar boom. para trás. Veio um boom no mercado eu e isso comecei fez... a sentir que ficava para trás, que não era boa o suficiente. E isso era apenas coisas na minha cabeça, tá? Porque assim, eu tenho a minha clientela e isso não muda em absolutamente Super nada. Se o meu expert. colega está... Exato. Eu já era formadora, as minhas formações já eram boas. Um trabalho eu ainda de altíssima consegui, qualidade. Eu ainda consegui melhorar elas ainda mais. Eu consegui ainda subir o ticket do bilhete, ou seja, do meu curso, e continuo a ter alunas mesmo assim, porque hoje eu sei que a entrega é muito voltada para as necessidades e para as dores de todas as minhas alunas. E a minha procura foi sempre ser melhor para mim, entendes? E foi isso que mudou. Na Tá realidade, muito gostoso de ver, Nádia. De amiga, verdade. eu estou muito feliz também. Tá Às vezes- muito... E eu acho que as pessoas estão comentando isso contigo. Muitas. Porque as pessoas acabam se identificando muito mais, porque é literalmente você. Eu estou Tá muito muito feliz. gostoso de acompanhar, tá leve, não é aquele conteúdo pesado, É. sabe? Que você fica, nossa, é tudo a mesma coisa, tá imitando. Não, tá muito você. E eu tenho certeza que isso tá inspirando cada vez mais outras pessoas. Assim como tem me inspirado Sim. também. Então, a Ai, forma que como bom.
Com certeza. A forma como você aparece, como você se apresenta, ali 100% no orgânico, sem precisar ser nada teatral, percebe? Exatamente. Então, em vários momentos, eu lembro da forma como você aparece ali, isso tem me inspirado bastante, porque eu acho que a gente que trabalha produzindo conteúdo nas redes sociais, chega um momento que de tanto consumir, a gente acaba entrando mesmo nesse limbo, assim, do padrão. Eu queria mesmo sair do padrão, porque era isso que me travava antigamente no digital. Era eu dizer assim, fogo, mas eu tenho que aparecer assim, eu tenho que estar sempre assim. Eu não Aí quero você não aparecia. Não aparecia, amiga. Porque a gente não tá perfeita. Porque há dias que eu quero estar de fato grande, gente. Eu quero acordar descabelada. A gente não tá 100% do tempo Aliás, perfeita, eu corto de maquiagem. descabelada todos os dias. E nem sempre eu quero me maquilhar. Eu para atender sim, maquilho sempre. Estou sempre bem apresentável. Mas eu não quero aparecer sempre assim, porque eu não sou sempre assim. Eu, ao fim de semana, eu sou a pessoa que veste na tua casa, você não tá 100% do tempo. E eu senti uma pressão enorme. E eu, a partir do momento que deixei de me sentir pressionada a esse ponto e comecei a entender que aquilo que eu sabia, o meu conhecimento, nada invalidava se eu aparecesse de fato treino. Num dia, uma coisa é se fosse trabalhar de fato treino, tá? Se esse fosse a minha imagem, tudo bem, mas não é. Se fosse o meu branding, tudo bem, mas não é. Mas eu sabia que, eu comecei a perceber que a única forma das pessoas conhecerem quem eu sou é eu ser mesmo, com os meus defeitos e qualidades. Quem gosta, está tudo bem, quem não gosta... Não, isso está conectando muito mais. E o que é que aconteceu? Obviamente que houve pessoas que se afastaram porque também não se identificaram. E tudo bem. E houve outras tantas que se aproximavam mais. Pessoas que estavam no meu Instagram há muito tempo e que nunca apareciam, nunca comentavam, e de repente começam a surgir. Já te sigo há tanto tempo. Mas entendes? Porque as pessoas sentiram-se conectadas. Eu acho que isso foi toda a virada da chave. Que legal. Para mim, eu acompanho para mim, para o negócio e para todas as pessoas que eu quero ajudar. E eu sempre tive essa coisa dentro de mim. Só que eu antigamente fazia ao contrário. Para ajudar os outros, eu me lixava a mim. Tá? Se anulava. Exatamente. Eu não me ajudava a mim mesma. Eu só metia-me em mais buraco. Hoje não. Hoje eu consigo ajudar outras pessoas sem que isso atrapalhe a tua jornada. A minha jornada. Perfeito, Nádia. Olha, esse papo aqui, ele poderia render... Tem vários insights, horas e horas e muitos insights aqui. A Nádia trouxe diversas estratégias que ela usava, não só quando ela começou, né, o negócio dela, a jornada dela, mas também agora na escala, no crescimento, na referência, no posicionamento e em como ela está se sentindo também hoje como pessoa e como profissional. E só pra gente finalizar aqui, Nádia, eu queria te fazer uma pergunta. Como que tu acha hoje que o teu trabalho impacta na vida das pessoas à tua volta? Uau, isso é uma boa pergunta. Até há bem pouco tempo eu não tinha sequer ideia que a minha vida ou a minha história pudesse impactar pessoas. A partir do momento que eu começo a entender e as pessoas começam a procurar com problemas exatamente idênticos aos meus e dizem, tu és uma inspiração, isto não é massajar o ego, tá? Isto é uma validação de que tudo aquilo que tu tens estado a fazer tem um porquê, tem valor e tem um porquê. E hoje, através das minhas mentoradas, através da minha comunidade Foxy, que eu tenho uma comunidade com quase 50 mulheres lá dentro, em que eu ensino elas a fazerem o básico, porque eu também já estive nesse lugar. É nestas alturas e eu vejo elas a aplicar e elas a mandarem mensagem, Nádia, olha, eu apliquei aquilo que tu ensinaste. É muito gratificante, né? Muito gratificante. E elas dizem, Nádia, acabei de fechar três clientes, Nádia, fechei o mês com isto, este mês já faturei isto. É muito bom, porque eu penso assim, fogo, afinal, tudo o que eu passei, eu precisava, se calhar, exatamente, era este o caminho, porque o grande problema de há uns tempos atrás é, toda a gente fala de propósito, tens que encontrar o teu propósito. Aí eu disse, mas qual é que é o meu propósito? Fazendo. Eu quero ajudar, mas também eu estou sempre a lixar, mas disse, qual é o meu propósito? E eu li uma frase e ouvi algo da Camila Vidal que eu nunca me vou esquecer, que é o facto, ela dizer, entre a ação, entre o movimento, o propósito vem no caminho. Vem no caminho, vem no processo. Vem no processo. Uau, e é engraçado que é isso que eu sinto. Hoje, o meu propósito, que sempre foi ajudar outras pessoas, não sabia era como, eu consigo notar que só apareceu porque eu me movimentei. E porque lá atrás você precisou falhar, errar, aprender, né? Não, e as testar. pessoas precisam acreditar que mesmo que a gente falhe, a gente tem como aprender, que tem como existe levantar. Um processo que pode ser. Pode levantar, pode reaprender. Se falhar, deita outra vez, levanta outra vez, aprende novamente. E se não é isso, o empreendedorismo, né? O empreender que não é não estás a empreender. Tá empreendendo errado. Tá empreendendo errado. É isso mesmo. Nádia, perfeito. Ai, obrigada. Eu amei demais e vamos fazer, né, o nosso quest final aqui. Uau! Bom, vocês já conhecem. Eu por acaso já não me lembro qual é que eram as perguntas. Eu também não. Aliás, não me lembro o que eu não lembro o que você respondeu. Depois a gente tem que comparar lá com o primeiro episódio pra ver se foi o mesmo verdade. ou não, tá? Então vamos lá. Um sonho.
Um sonho, isso é tão claro como a água, é eu chegar a um ponto da minha carreira que eu sei exatamente onde é, que eu vou estar muito bem, que eu vou pegar na minha mochilazinha e viajar o mundo. Bali. Bali também. Eu acho que foi isso que você falou no primeiro episódio. E gostava muito de fazer essa viagem com a minha filha também. E eu acredito que isso só é possível se a minha vida estiver totalmente organizada e totalmente estabilizada e render. Não vamos ser falsos, moralistas em que não queremos ganhar dinheiro. Todos nós queremos ganhar dinheiro. E precisamos ganhar dinheiro para que as coisas possam acontecer e tu também possas viver, porque não pode ser só trabalhar e pagar contas. Sim. Perfeito. E um arrependimento? Eu já me lembro da minha resposta e mantenho a da última vez. É quando comecei a empreender, não ter aprendido antes como sair como evitar este processo. Embora tenha sido um processo que me ensinou bastante. Que valeu a pena. Sim. Valeu a pena ter passado. Mas eu sinto que houve ali um momento que eu podia ter feito de outra forma. Mas eu também sou teimosa. Um alerta, né? Podia ter dado um alerta. Mas eu sou teimosa, então eu disse, não, continuei a bater naquela. Hoje, eu digo às minhas mentoradas, qual é que é o ponto da situação? Ela, Eu disse, ok, queres insistir nesta situação? Queres não sei o quê? Só para tentar perceber. Vais olhar para isso. Vai olhar assim. Foi como eu olhei depois. Ok? Então, não me, é que às vezes as pessoas negam também. Elas sabem que está acontecendo, mas entra naquele momento de negação de fingir que não existe, ignorar o problema. Tu podes evitar, vais ter outros problemas ou desafios, mas aquele problema podes evitar agora. Então, perfeito. Isso é um dos arrependimentos. Perfeito. E um repeteco, um bis, o que você faria novamente? E como as coisas mudaram, um repeteco, um bis, era ir passar o meu aniversário novamente a Cabo Verde. Foi uma experiência incrível. Porque para quem não sabe, eu tenho 40 anos, eu passei 36 anos sem ir à minha terra, sem... Caramba! Amiga, eu amei. Então essa vez que você foi agora... Foi a primeira vez de 36 anos, ou seja, saí de lá com 4 anos. Lindo, lugar lindo demais. Esquece. Sabes o que é tipo... Estava super curtindo essa viagem. Não, o avião está a passar em cima do Atlântico, do oceano, e em vez de terra, começou-me a vir lágrima ao olho. Assim, foi super emocionante. E sabes o que é tipo... Eu a energia, né? Você sentiu assim. Eu senti que estava em casa. Foi muito estranho. Foi estranho e bom. Eu estava a viver... Sabes que eu fui sem qualquer tipo de expectativa, porque eu não queria que essas minhas expectativas fossem... Frustradas. Então, como fui sem expectativas... Então foi tudo incrível. Ai, foi que demais. Então eu repetia, sem dúvida. Amei! Bom, chegamos ao final. Poderia ficar horas e horas, né? Como eu falei. É um final, mas Nádia é por agora. É uma potência de conhecimento, né? E acho que tem muito para agregar aqui com a gente ainda durante todos os nossos encontros, as nossas próximas entrevistas. Mas estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada. Isso. Foi um prazer enorme, Nádia. E que o Pode Falar continue dando o que falar, que continue firme e forte a nossa parceria, a nossa leveza, a nossa vontade de fazer isso aqui dar certo, isso aqui acontecer. É um projeto que nasceu no teu coração. Eu também já tinha vontade de fazer. Você me chamou, né? Fez o chamado. Quem diria, não é? Fez o chamado. E assim, eu tenho certeza que virão muitas e muitas temporadas pra gente trazer conhecimento, estratégia, né? Falar diretamente sobre negócio, sobre o mercado português, o mercado brasileiro. Porque a gente tem muito pra trazer para essa galera. E antes de terminarmos este episódio, sendo que é o último da primeira temporada, quero agradecer mais uma vez à Yasmin por também se atirar comigo neste projeto, porque realmente acredito mesmo que sem ela não seria possível, mesmo que eu muitas vezes esteja atrás dela. Mas é incrível que ela sempre vem super leve. Vamos, beleza, né? Beleza. A Nádia fica igual uma doida atrás de mim. E manda milhões de mensagens. Mas eu venho super... Mas é incrível ver que, independentemente de qualquer coisa, a gente mantém aqui esta leveza e nós queremos trazer cada vez isso mais. Assim. Estamos a aprender cada vez mais. Queremos que vocês interajam connosco também e que nos digam aquilo que vocês procuram. Mas também não queria deixar de agradecer a toda a nossa equipa que está por trás. Com certeza. Por trás das câmeras, que vocês não estão a ver. Mas eles estão sempre aqui connosco. O Lucas da Creative Set, que é incrível. Faz toda a gravação, né, dos nossos episódios, Malta, todas as edições. Isto é que é eficiência. A pessoa grava, a pessoa já está a editar por trás. Então, ele é incrível. Ele, para além disso, eu trabalho com ele já. Nosso fiel escudeiro. Coitadinho. Também temos o nosso staff, né? Produção. A nossa chefe, a nossa Manu. Nossa chefe, a Manu, que trabalha com a gente aqui também. É verdade. Que ela faz...
que ela faz questão de preparar todo um brunch para os convidados, para nós, cuidar, ela vê todos os rola detalhes. todo. É porque assim, não tem como, né, na gravação a gente mostrar essa parte, mas a gente compartilha lá no Instagram, por exemplo, os bastidores, né, do nosso staff. Mas rola toda uma confraternização. É verdade. Quando a gente vai fazer gravação do Pode Falar, é sempre muito divertido. É a gente tá junto, confraternizando, trocando aqui também no off, nos bastidores. Foi muito incrível, muito Nádia. Obrigada, muito obrigada Foi muito bom, por esse obrigada. convite. Eu amei demais. Eu também. E é o primeiro de muitos. Será, sem né? dúvida. Primeira E temporada em breve de estamos muitas. de volta. Agora vamos voltar, vamos fechar em grande, né? Vamos dizer para grande vocês estilo. continuarem a seguir-nos nas plataformas digitais, no podcast, ou seja, @podcast. Pode falar. Podes falar, _ ou underline PT. no Instagram, YouTube e Spotify. Exato. Para que nós possamos subir nas vossas pesquisas e no YouTube. Comentem. Compartilhem, se inscreve no canal, inscrevam-se no canal. deixa o like. Isso mesmo. Deixa o like que a gente quer muito saber de vocês o que vocês E acharam nós dessa queremos muito temporada. também vos ajudar nesse sentido, e que seja leve Acho também. que sempre foi o propósito, né, do Pode Falar, levar conhecimento para outras pessoas e a gente também aprender com os nossos convidados. É isso. Então foi incrível. Incrível. Muito Malta, obrigada. Damos o fim à primeira temporada. Já estamos aqui. Beijo!